Olá, 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 seja bem-vindo. Obrigado por você permitir estar na sua companhia. Você está no podcast Mais uma Milha para fazer a diferença. Eu sou Jorge Mário, este é o episódio número 5, intitulado A Língua. A gente vai junto nessa caminhada. Antes de entrar no assunto propriamente dito do episódio de hoje, a língua, eu gostaria de deixar aqui um registro, porque foram alguns dias aí que eu interrompi a produção do podcast. Como é fato sabido de todos, estamos atravessando aí um período de pandemia, né? Uma epidemia mundial, onde várias rotinas têm sido alteradas, nós temos que nos adaptar. Muitas pessoas perderam seus empregos. Os que tiveram um pouco mais de sorte foram colocados em férias coletivas, em período de férias. Muitos estão em home office, né, trabalhando a partir de casa. Alguns não têm esse direito, como esse pessoal que está na linha de frente aí, pessoal da saúde, pessoal da segurança pública, né, policiais militares, guardas municipais. Esses aí não têm direito de parar nunca, estão sempre na linha de frente. Então a gente aproveitou para tentar dar uma ajeitada aqui também na casa, para poder fazer o negócio direitinho. Eu recebi alguns feedbacks, poucos é verdade, eu gostaria que tivesse sido mais. Aliás, conclamo a vocês aí, ouvintes do podcast Mais uma Milha, que peguem, né, deem o seu feedback, digam aí o que estão achando. Por exemplo, eu recebi um feedback que eu achei muito interessante. A nossa colega disse o seguinte, falou, poxa, faz episódios de 10 minutos, porque mais de 10 minutos para mim fica complicado, aquela história. Então eu pensei, falei, poxa, vou fazer assim, vou fazer episódios aí de aproximadamente 10 minutos, talvez um pouco mais, mas posso fazer mais episódios. Por que eu tenho que fazer um episódio de 30, 40 minutos se eu posso fazer 3 ou 4 de 10 minutos, né? Então a gente vai pegar, vai se achando aí de acordo com o feedback de vocês. Vocês podem dar um feedback de vocês através do nosso e-mail, do Gmail, m1m.fiel, com 2 L's, @gmail.com. Repetindo, m1m.fiel, com 2 L's, @gmail.com. Ou então na nossa página do Facebook, que é facebook.com/M de Maria, M1 numeral milha, M1 milha, facebook.com/M1 milha, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí o nosso episódio número 5, a língua. Poderia ser um episódio sobre medicina ou sobre biologia, talvez, mas não, na verdade é o nosso podcast Mais uma Milha mesmo. Mas a definição de língua é interessante. Segundo aqui a Infopédia, né, o dicionário que tem na internet, está assim: órgão mais ou menos musculoso, imóvel, tipicamente alongado, existente na cavidade bucal, que serve para a degustação e a deglutição, e no homem e em alguns animais tem um papel importante na articulação dos sons. Essa é a definição aí, né, biológica do que é a língua. Esse músculo terrível, talvez o mais forte de todos os músculos, o órgão preponderante em algumas pessoas, a língua. A língua, ela pode te fazer bem e pode te fazer mal. Através da sua língua podem ser proferidas bênçãos e maldições. Olha a importância da língua. Então, tem vários textos da Bíblia que a gente pode usar aqui para a gente se basear, para você ver que o negócio é mais sério do que parece. Depois a gente vai falar do que está acontecendo no dia a dia. Mas vamos buscar aqui na leitura sagrada. Nós temos aqui no livro de Provérbios, né, escrito pelo rei Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, repetindo, hein? Prestem atenção. Provérbios 15, 1. A resposta branda
desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ainda no livro de Provérbios temos mais uma colocação aqui bem interessante. Está em Provérbios 16, 24, Provérbios capítulo 16, versículo 24, que diz assim: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então a gente tem que compreender que através da nossa língua podem ser proferidas coisas boas ou coisas não tão boas, e devemos tomar uma série de cuidados. Agora, transportando isso para o nosso dia a dia, mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Vamos falar, nós vamos chegar lá. Fato sabido que o nosso presidente da República, eu li um texto um tempo atrás, e numa das definições a respeito dele dizia que ele é um elefante dentro de uma loja de cristais. É verdade. Ele realmente, eu não sei se ele não pensa para falar, ou se ele realmente fala o que pensa, mas vejam a quantidade de problemas que ele acaba gerando para si próprio. É onde que eu quero chegar com você. Os problemas que ele acaba gerando para si próprio por causa da sua língua, por não controlar a sua língua, por falar, às vezes, antecipadamente, o que deve ser comedido. Não adianta você ter a língua mais rápida do oeste se você não raciocinar no que você está falando. Primeiro você pensa, depois você fala. É assim que tem que ser. Nós vivemos em sociedade, nós não temos direito de sair por aí ofendendo os outros. Muitas vezes nós temos que engolir sapos. Tem até um livro, né, chamado A Arte de Engolir Sapos. Nós temos que aprender a dominar a nossa língua. Eu vejo muitos pais, quando vem a criança que fala o que pensa, fala palavrão, ou às vezes recebe um presente, joga o presente do lado e diz que não gosta, e o pai fala assim: nossa, ele tem uma personalidade forte. Não, ele não tem personalidade forte, ele tem falta de educação. É diferente. E a mesma coisa quando a criança sai falando também determinadas coisas que não devem ser ditas sequer por adultos, quanto mais por criança. E os pais acham lindo. Ai, que lindo, olha lá, ele falou um palavrão, olha que lindo. Ele fez... Gente, pelo amor de Deus, o teu filho de hoje, a criança de hoje, é o adulto de amanhã. É a sociedade de amanhã que vai ser refletida nesse teu filho. E o teu filho vai refletir na sociedade. Então temos que ter muito cuidado com a nossa língua, o que nós passamos para os nossos filhos. Voltando aqui à Bíblia, já no Novo Testamento, porque tem gente que fala assim: ah, mas Provérbios era Antigo Testamento. Como é que eu vou aplicar uma coisa que está no Antigo Testamento na minha vida hoje, em pleno século XXI? Então, olha só, presta atenção aqui. No Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. No mesmo livro de Tiago, agora no capítulo 3, versículo 2, nós vamos encontrar escrito assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Gostou? Vamos repetir? Tiago 3, 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então o que o Tiago está nos dizendo aqui: se você conseguir controlar a sua língua, você consegue controlar o seu corpo todo. Então é mais do que um simples ato de querer dominar, é necessário dominar. Nós temos que aprender a dominar a nossa língua, porque senão você pode estar cheio de conteúdo, mas uma palavra mal falada, uma palavra maldita em determinado momento, pode colocar tudo a perder, certo? Então, aqui também temos aqui em Tiago 3,6, no mesmo capítulo de Tiago 3,6 agora. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro
incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então você vê daí o poder da língua realmente, que pode nos causar bem e nos causar mal. Pode levar bênção para outras pessoas, como também pode levar coisas desagradáveis, como diz a palavra de Deus, pode levar maldição para a vida das pessoas. Então temos que ter muito cuidado. Aqui, o livro de Tiago, mesmo capítulo 3 ainda, nos versículos 9 e 10, está dizendo assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ainda no mesmo capítulo, Tiago ainda acrescenta ao final: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então eu pergunto a você, quem é você nessa história? Você é a fonte de água doce, de águas claras, ou você tem sido a fonte de água amarga? Lembrando sempre que tudo que a gente profere com a nossa boca não só afeta aos outros, mas também afeta a nós, afeta a nossa vida. Por isso que temos que ter cuidado com o que nós falamos. Lembra dos episódios anteriores, quando a gente comentou a respeito da responsabilidade no uso do microfone? O poder do emissor, o papel do receptor, a responsabilidade que está atrás do uso do microfone, de você poder levar uma palavra, seja ela através de um podcast, através do YouTube, através do Facebook, através de um carro de som, através de um púlpito em uma igreja. A responsabilidade é muito grande, porque você tem que medir muito bem o que você vai dizer, e você não pode deixar a sua língua sair desenfreada. Olha aqui o livro de Provérbios, de novo, no capítulo 18, versículo 21, o que diz o rei Salomão: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai comer do fruto do que você tem falado. Não é só você estar lançando algo sobre alguém, é sobre você lançar sobre a sua vida também. Então tem que ter muito cuidado. Estou dizendo, não seja a língua mais rápida do oeste. Não queira ser a língua mais rápida do oeste. Controle a sua língua. Pense antes de falar. Meça suas palavras. Depois nós vamos abordar também essa questão da palavra desculpa, né? Quando eu era pequeno, o pessoal dizia que depois que inventaram a palavra desculpa não era para ter mais guerra, porque você faz um negócio, desculpa, desculpa, desculpa. O crente tem maneira de falar perdão, perdão. Desculpa e perdão não são a mesma coisa que arrependimento. Arrependimento é outra coisa diferente. A gente vai falar isso mais à frente. Mas a respeito da língua, só para finalizar, um dito popular, uma frase que eu conheço já, né, desde sempre, que diz assim, que palavra dada é flecha atirada, não pode voltar atrás. Palavra dada é flecha atirada, não pode voltar atrás. Então temos, meus irmãos, meus queridos, temos que ter cuidado com o que a gente fala, temos que controlar a nossa língua, tá bom? Estamos chegando aqui ao final do episódio 5 do podcast Mais uma Milha para Fazer a Diferença. Lembrando sempre que Mais uma Milha para Fazer a Diferença se refere ao capítulo 5 do livro de Mateus, versículo 41, que diz que quando o inimigo te obrigar a caminhar uma milha, caminha 2 com ele. Quando o inimigo te obrigar a caminhar uma milha, caminha 2 com ele. Por quê? Porque nós não fomos chamados para sermos diferentes. Nós somos chamados para fazer a diferença neste mundo. Obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua companhia, por poder estar comigo todo esse tempo. E a gente continua no próximo episódio. Fiquem todos na paz e vamos que vamos.